Fala, aventureiros! Hoje eu vou fazer o raio-x dessa HQ aqui, ó, o Almanac Hellboy. Que na verdade eu sempre tive curiosidade de conhecer o personagem Hellboy. E igual eu tinha curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o personagem Juiz Dredd, eu acabei comprando uma HQ que não aparecia o Juiz Dredd. Aqui é praticamente a mesma coisa. Eu comprei esse Almanac aqui e o Hellboy praticamente não aparece nele. Mas são histórias excelentes que me lembraram muito o RPG, o chamado de Cthulhu. Porque as histórias que se passam aqui, elas têm um pouco de ocultismo e se passam muitos na época da Segunda Guerra Mundial. Então, vem comigo conferir o raio-x dessa HQ aqui. Então aqui, ó, tá a HQ do Hellboy, que eu sempre quis conhecer esse universo do Hellboy. E o que acontece? Eu acabei comprando essa HQ achando que era uma coletânea de Hellboy. E o Hellboy praticamente não aparece nessa HQ. Só que as histórias são boas, tá vendo? Começa aqui com a Voz do Dragão, capítulo 1, que é o Rasputin, que traz muito daquele conceito da origem do Hellboy que a gente vê no filme 1 lá do Guilherme Del Toro, que é um filme que me deu assim, vontade de conhecer Hellboy, porque eu gosto tanto do filme 1 quanto do filme 2, e até gosto dos filmes mais novos. O filme recente também eu chego a gostar, apesar de não ter assistido o do Homem Torto, mas o anterior eu até gostei. O pessoal fala que não representa muito o Hellboy, mas eu gostei das criaturas que aparecem, das cenas de ação e tudo mais. Mas enfim, o que acontece? Essas histórias aqui me lembram muito o chamado de Cthulhu, né? Ele se passa muito ali na pós-guerra e pré-guerra, e o pessoal pesquisando coisas, rituais para trazer criaturas de alto poder, e outros investigando esse pessoal que está, pessoal americano aqui investigando essa galera que está fazendo esse tipo de ritual. Então, assim, dá ideias boas para quem gosta aí de chamado de Cthulhu, né? São histórias, tá vendo? Criaturas desse estilo aqui. E são histórias boas, tá? Eu gostei muito da arte, a arte é muito bem feita, e as cores também. Então, vamos dar uma folheada aqui nas HQs. Esse aqui já é o capítulo 3, né? Então, vamos dar uma folheada para vocês darem uma olhada como é que é essa HQ. E é uma HQ enorme, galera. E como eu estou fazendo ultimamente sem roteiro, simplesmente falando aqui do que eu penso, o que eu acho, como se eu estivesse conversando com vocês, aproveita e comenta aí nos comentários e diga aí se vocês gostam desse formato. E aqui está o capítulo 4 dessa saga, que, se não me engano, é o penúltimo capítulo, onde eles vão numa espécie de escavação do Egito Antigo para achar o que o Rasputin está procurando, né? E aqui o capítulo 5, que é a última, quando ele consegue trazer a invocação dessa criatura, meio que um faraó antigo. E o pessoal que está lá, né, que é praticamente 2 personagens só, tem que impedir isso daí, lutando contra esses nazistas, né? Caiu tudo aqui, galera. Espera aí, vou ter que cortar o vídeo aqui. E aqui é a segunda história, que é o Marreta 44, que é uma história também que se passa lá no meio da Segunda Guerra Mundial, tá vendo? E aí o Marreta é uma espécie de um personagem que é um homem de ferro, que chega ali para ajudar os aliados, né? Mas a galera do eixo tem o seu próprio robô. Então isso aqui me lembrou um pouquinho de Robocop também, né? Essa briga entre um robô menor e um robô maior, e o Marreta acaba sendo destruído, e essa galera aqui deseja levá-lo para não deixar essa arma para os inimigos, né? Então a missão deles é carregar esse personagem embora. É o capítulo 2, a gente segue com essa busca e os alemães ali atrás dessa arma, e eles acabam sendo mortos, e esse personagem aqui, ele acaba encarnando ali no Marreta, né? Eles vão ser todos mortos, ele acaba lá se tornando parte do Marreta e se tornando uma armadura viva, que me lembrou muito o Full Alchemy Metal, né? O irmão lá fica preso naquele golem, naquela armadura. E é a mesma coisa que acontece com o Marreta. Ele acaba se tornando um ser vivo com aquele soldado preso nele.
E aqui a gente tem outra história do Marreta, que é a Guerra de Relâmpagos, porque exatamente o Marreta tem um poder de relâmpago e ele vai enfrentar uma criatura, que é essa daqui, que na verdade é uma criatura com superpoderes aqui. Então, tá vendo? Ele tem esse poder aqui, uma espécie de uma bomba que solta um relâmpago poderoso, e ele é enviado para enfrentar essa criatura através de um avião super moderno, tá vendo? Olha só, dos aliados. Então, essa questão dessa Segunda Guerra Mundial, eu gosto bastante, porque eu gosto muito de filmes e histórias da Segunda Guerra Mundial. Então, achei também uma história boa, bem legal, né? É uma história que te prende, que você lê e que é divertido de fazer leitura. É bonito os desenhos, tá vendo? São todos bonitos, as cores são bem legais e remete muito realmente para o período ali da Segunda Guerra Mundial. E aqui o capítulo 3, que é a parte final aqui dessa história do Marreta. Então tá vendo, tem um combate aqui, ó, poderoso entre as duas criaturas, que são dois personagens que realmente remetem aí a personagens supers, né? E aqui a gente tem uma mistura aqui do ocultismo com super-heróis e coisas do tipo. E o Marreta acaba sendo destruído e o cara que vivia nele acaba voltando para a casa dele, né, revendo a família dele, os amigos e tudo mais. E a gente tem a terceira história, que é o Visitante, que também é uma história bem interessante, mas já com um desenho bem diferente, né, que é esse desenho mais estilo Hellboy mesmo. E aqui a gente tem a cena inicial lá do filme, lá do Tarantino, que é quando o Hellboy chega, e o Visitante ele está observando isso porque ele sabe que é uma criatura poderosa e ele foi enviado ali ou para destruí-la ou para observá-la. E ele decide observá-la e seguir para saber o que o Hellboy vai fazer. E ele conversa com a nave-mãe dele, e os caras perguntam quando ele vai destruir a criatura, e ele fala que ele está observando, e ele vai seguindo. Você vê o Hellboy crescendo, tá vendo? A historinha dele adolescente, crescendo, ele começando a fazer as missões dele de sobrenatural, e o cara tá sempre ali, observando. Então, apesar de não ser uma arte que eu goste muito, né, esse estilo do Hellboy, as histórias são bem interessantes. E o legal é o seguinte, ele é casado com essa mulher, né? E aqui a gente mostra como é que ele se casou com ela, depois dessa historinha aqui que tem o Hellboy ali enfrentando uma criatura, tá vendo? Aqui ele conhece ela vai lá e ajuda ele, e ele se casa com ela. E assim, toda essa relação aqui da história, eu achei bem legal, porque ele cuida assim desses períodos de invocação, ó, de seitas, tá vendo? Que tenta invocar criaturas de outros planos, e ele tá sempre vigiando isso. E isso me lembra um material que eu criei que chama Red Star, que tem exatamente este conceito. E tá aqui ele com a esposa dele. E o legal é que a história vai se passando, né? E tá vendo? Ele enfrentando uma seita lá na época das cavernas. E a história vai se passando e a esposa dele vai envelhecendo, né? Porque ele não envelhece, ele é imortal. Ele é um robô ali, meio que um alienígena meio robótico, né? E a vida dele aqui é realmente impedir essas invocações, tá vendo? Olha só, aqui uma outra seita trazendo uma outra criatura planar e ele ajuda ali a impedir que essas criaturas venham para destruir a Terra e a humanidade. E em contrapartida, ele vive a vida dele, sempre que ele retorna, tá aí a esposa dele cada vez mais velha, né? Aqui a gente já tem a BPDA, né? BPDP, que é o departamento lá onde Hellboy trabalha, de investigação sobre paranormal. A gente já tem os personagens que aparecem lá no filme, né? Mas eles não são o foco da história. Quem é o foco da história é o Visitante, que o personagem aqui, o alienígena. E aqui o capítulo 5, que no capítulo 4, no final, a esposa dele já está bem velha, ela acaba morrendo. E aí a gente tem o capítulo 5, que é o capítulo final aqui dele, né? Que ele está nessa imparcialidade, que ele não vai destruir o Hellboy, ele acaba ajudando lá o Hellboy, e ele acaba sendo ferido, tomando uns tiros ali, e o Hellboy encontra com ele, né? E sem saber que ele estava investigando o Hellboy, ele fala para o Hellboy sobre as coisas que o Hellboy deveria fazer e tudo mais, e ele acaba morrendo, né? E o Hellboy simplesmente fala, é só um alienígena ali que está morto, né? Sem saber o que ele era realmente. E aqui a gente tem uma última historinha,
que é sobre o Natal, né? Então tem um Papai Noel possuído aqui, uma historinha bem simples, né? Mostrando aqui o Hellboy enfrentando essa criatura na rua e alguns outros personagens. E o quadrinho termina aqui com os extras, né? Mostrando como é que ele foi feito. Então tá aqui os storyboards, tá vendo? Do quadrinho. A gente tem umas capas extras, né? Aqueles rascunhos, as capas extras, que são bem interessantes. Aqui a gente tem o Marreta 44, os esboços deles, né? De como é que foi feito o personagem, aquele outro robô. Umas páginas aqui extras do quadrinho. A gente tem aqui, olha, o personagem, os personagens lá que resgatam o Marreta aqui com cores, sem cores, e aqui os esboços das capas que seriam desenhadas. Enfim, é um quadrinho super bacana, eu gostei, valeu a pena também, né? E apesar de eu não ter conhecido Hellboy na íntegra, tem muita coisa legal, por exemplo, aqui porque eles trouxeram esse alienígena, qual foi a ideia que eles tiveram para trazer esse alienígena que fica seguindo Hellboy. E assim, são histórias boas, gostei de todas. Ela tem essa pegada meio Cthulhu, meio Segunda Guerra Mundial, que eu gosto muito também. Então pode ter sido uma das coisas que me fez gostar bastante também dessas histórias. Então se você curte, fica aí a dica, né? Se você curte esse tipo de história, tá aí a dica, Hellboy. Essa aqui é a edição As Histórias Secretas, né? Do universo Hellboy, que tem esse tanto de história que eu mostrei para vocês. Então é isso.